Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Aqui vai a quarta parte do livro de Esther. Eu espero que você esteja vendo o primeiro, segundo, terceiro e veja também este até o fim. Ainda vai ter mais algumas partes, visto que o livro de Esther tem 10 capítulos, se não me engano. E então, meus irmãos, nós sabemos que deixa eu ver, são 10 capítulos. E então, meus irmãos, há muito que aprender através das Sagradas Escrituras. Nós aqui vamos ver o grande poder de Deus para resgatar o seu povo, da maneira que ele trabalhou, é fora de normal. Este vídeo tenho a certeza que vai ser muito emocionante, já o anterior foi, porque nós vamos ver o grande poder do nosso Pai Celestial. Eu vou orar ao Altíssimo e vamos então continuar a ler as Sagradas Escrituras. Provavelmente eu vou ler neste vídeo o capítulo 5 e o capítulo 6, que são capítulos muito importantes, talvez os mais importantes do livro de Esther. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, estou grata a Ti, estou tão emocionada, Senhor, com o Teu poder, Pai Santo Senhor. Eu sei que és tudo poderoso nos céus e na terra, Senhor, mas é através da Tua palavra que nós podemos ver o Teu grande poder, Pai Santo Senhor. Abençoe e guarda todas as pessoas que estão a ouvir este vídeo, Pai Santo, que a gente possa aprender e aplicar a Tua palavra à nossa vida, Senhor. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti. Em nome de Yahushua, Yeshua, HaMashiach, eu Te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Vamos então ver aqui Esther 5. Vamos então ler aqui, diz assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia, portanto, eles jejuaram 3 dias e 3 noites, e sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestia com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Aqui está. Primeira coisa, eu acredito que foi da parte do nosso Pai Celestial que o Senhor pôs graça nos olhos dele, que quando ele via Esther, diz: e ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o seu cetro de ouro que tinha na sua mão. Portanto, quando ele fazia isso, era um gesto de dizer: vem, eu vou ouvir, seja o que for que tens para me dizer. E então, eu estou tudo arrepiada, irmãos, eu até acredito, estou tudo arrepiada. Estendeu o cetro de ouro que tinha na sua mão e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei disse: que é que queres, rainha Esther? E qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. O rei estava de uma maneira que o nosso Pai Celestial pôs aquela graça tão grande nos olhos dele, que ele disse assim: até se tu pedires metade do meu reino, eu te darei. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com Ramã ao banquete que lhe tenho preparado. Veja, meus irmãos, essa mulher sabia que Ramã era o inimigo do povo de Deus, dos judeus. Mas ela não pediu logo para ele despedir o Ramã ou por fora do... Ela podia ter dito a ele: olha, sabe de uma coisa, já que tu dizes que até a metade do reino tu me darás, eu quero que tu despeças, mandes embora o Ramã. Não! Vejam só a sabedoria com que ela agiu. Ela elevou ainda mais Ramã, diz aqui: se parecer bem ao rei, venha hoje com Ramã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar Ramã, para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e Ramã ao banquete que Esther tinha preparado. Disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-lhe-á concedida. Portanto, está dizendo já qual é o pedido que tu queres fazer, e seja qual for, já eu vou conceder. Qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do meu reino. Segunda vez que ele torna a repetir. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei.
Então saía Ramã daquele dia alegre, de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, o câncer deste homem, de Ramã, era ver Mardoqueu na porta do rei, do rei. Ele tinha uma raiva aquele homem, vejam só. Vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele. O Ramã queria que Mardoqueu fizesse aquela vénia, bajulasse, beijasse dos pés, como muitas pessoas fazem hoje quando veem o Papa passar, o Papa Francisco, que é... eu não posso falar muito porque, infelizmente, há muitas pessoas católicas que, quando eu falo, ficam com o coração magoado. Se você soubesse quem é aquele Papa, mas você vai ver com o passar do tempo. Mas é isso, meus irmãos, porque este homem viu que Mardoqueu não se baixava, não fazia vénia a Ramã, e então ele cada vez ficava, tanto é, vocês vão ver o que é que ele preparou para Mardoqueu. Diz então assim: então saiu Ramã naquele dia alegre, de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele. Então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ramã, porém, se refriou, portanto ele não disse nada a ele, foi para casa e enviou e mandou vir os seus amigos, a Zeresh, a sua mulher. E contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo que o seu reino, ou que o seu rei tinha engrandecido, e como tinha sido exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã: tão pouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. O Ramã está dizendo assim: vejam só, este é tão grande, tão glorioso, que até a rainha Esther nunca convidou ninguém para ir a um banquete com o rei, mas convidou-me a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhes disseram Zeresh, a sua mulher, e todos os seus amigos, disseram a ele: faça uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado o Mardoqueu, e então entra alegre com o rei no banquete. E este conselho bem pareceu a Ramã, que mandou fazer a forca. Ora, meus irmãos, os conselhos de um cônjuge, dos amigos, cônjuge quer dizer do marido para a mulher, da mulher para o marido, de amigos. Um mau conselho envenena ainda mais o coração da pessoa. Foi o que aconteceu com Zeresh, que era a mulher de Ramã, que disse a ele: não sabes de uma coisa, não gostas dele, não faz mal, já que o rei está tanto pelo teu lado, e a rainha também, manda fazer uma forca de 50 côvados e enforca aquele homem, pronto, acabou o problema. Agora, meus irmãos, preparem-se, porque o versículo 6 é muito importante. E eu vou ler aqui, porque não é muito grande para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Oh my God, mais uma coisa do nosso Pai Celestial, vocês prestem atenção. Naquela mesma noite, fugiu o som do rei. Olha, meus irmãos, eu tenho a certeza que vocês já virem aí eu dizer que eu tive sonhos, às vezes, antes do sonho vir, vem a falta de sono. Fico sem ter sono, já me aconteceu isso várias vezes. Você viu que o nosso Pai Celestial já me usou para me trazer muitos sonhos. E uma das coisas às vezes que acontece é que o sono vai-se embora. E depois o Senhor diz: vá orar. E eu vou orar, e depois leva um pouco de tempo, e depois começa a dormir. E depois vem aqueles sonhos reveladores que o nosso Pai Celestial me tem dado. Oh, irmão, quais são estes sonhos? Vai ao meu vídeo abaixo e punha sonho, e aí vai aparecer os sonhos que eu já tive. Eu tenho muitos ainda que ainda não pus aí, porque infelizmente de vez em quando esta plataforma dá-me uma descarga e pum, fecha-me o canal, mas a maioria dos sonhos já estão aí. Mas vejam só, meus irmãos, o que é que acontece aqui? Oh, meu Pai do céu, meu Pai do céu, diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. O rei ficou sem sono. E o que é que o rei foi fazer? Vejam só o que é que ele foi fazer. Então mandou trazer o livro de crônica, do registro de crônicas, as quais se leram diante dele. Isso o que é que quer dizer? Quer dizer que havia um livro de registros
de tudo o que aconteceu, portanto, naquele reinado. E então, quando o sono do rei fugiu, o rei mandou que trouxessem o livro dos registros das crônicas, os quais alguém leu aqueles registros ao rei. Achou-se escrito que Mardoqueu, o tal homem que era odiado por Ramá, o tio de Esther, achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Portanto, lá nas crônicas ele viu que Mardoqueu tinha livrado o rei Assuero da morte. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso, portanto, por ter livrado o rei a Mardoqueu. E os servos dos reis que ministraram junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Nós não fizemos nada. Ele livrou o rei da morte, mas a gente não fizemos nada por ele para honra. Então disse o rei: quem está no pátio? E, por acaso, estava andando no pátio o Ramá. E Ramá tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei, vejam só, que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Os servos do rei disseram: eis que Ramá está no pátio, e disse ao rei que entrasse. Entrando Ramá, o rei lhe disse: Ramá, que é que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Ramá disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer uma honra mais do que a mim? Ele disse assim consigo: o rei deve estar falando de mim, de certeza absoluta. Assim disse Ramá ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Ponha-se a coroa real na sua cabeça e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei deseja honrar. Levam-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoam-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei desejar. Ora, meus irmãos, se eu soubesse o que é que eu estava dizendo, o pensar errado. Ele disse: está falando de mim, então olha, a senhor rei, olha, veste-me com as tuas vestes, põe-me um cavalo de qual já tivesses usado, põe-me apregou-se diante das ruas da cidade. Este é o homem a que o rei se agrada. Então disse o rei a Ramá: apressa-te e toma a veste e o cavalo. Como disseste, até aí ainda Ramá pensava que era para ele. Eu estou com uma venda na cara dele, tudo contente. E depois quando ele disse assim: e faz isso a Mardoqueu, o semblante dele descaiu. Então diz assim: e faz assim para com o judeu. O rei sabia que ele era judeu. Vocês estão compreendendo? O Ramá fez questão de querer matar todos os judeus, mas o rei sabia que ele era judeu. E faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. O rei está dizendo: tudo o que eu disse é para se fazer. E Ramá tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele. Assim se fará ao homem a que o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Ramá se retirou, correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Ramá a Jareja, a sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Jareja, a sua mulher, disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. E estando ele ainda falando com eles, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Ramá ao banquete que Esther preparara. Agora, meus irmãos, vai vir agora o capítulo 7. E então eu vou deixar para o próximo vídeo. Vocês não... portanto, depois vou fazer o 7 e o 8.
e depois o 9 e o 10. Vocês que não percam para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Vocês vão ver o que é que aconteceu ao Ramá. Vocês já devem ter mais ou menos uma ideia. Mas é assim, se há pessoas que não gostam muito de ler as Sagradas Escrituras, eu penso que isto é uma maneira maravilhosa de você ficar na sua cabeça maravilhoso, como é que o nosso Pai Celestial tirou o sono do rei Assuero naquela mesma noite em que o outro estava preparando para da manhã ele enforcar o Mardoqueu. Parece impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Uma coisa é certa, nunca pense que dedicar-se a Deus, arrepender-se dos seus pecados, viver vidas santificadas é em vão. Há pessoas que dizem, isso é em vão, vocês não têm fome nenhum, vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, porque a Bíblia diz assim, a Bíblia é um livro ultrapassado, de jeito nenhum. A Bíblia é um livro vivo. E as histórias que estão lá são coisas reais que já se passaram e que podem passar-se outra vez pela vida daqueles que realmente são fiéis ao nosso Pai Celestial. Eu vou terminar por aqui. Não percam o vídeo número, portanto, este é o quarto, não percam o vídeo número 5 para a honra e glória do nosso Pai Celestial.